Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Olá, noturnos! Me chamo Carolina, tenho 22 anos, sou estudante de enfermagem, sou carioca, mas atualmente moro em Recife. Vou contar o que aconteceu comigo há muito pouco tempo atrás. Antes gostaria de dizer que tudo o que vou contar, por mais incrível que seja, é verdade. Não me considero uma pessoa que goste do sobrenatural. Na verdade, eu até gosto dos canais que falam sobre isso, especialmente o seu, que conheci há pouco tempo, mas que já maratonei e estou amando. Eu simplesmente me considero uma pessoa comum. Nunca tinha tido nenhum contato, visão, ouvido vozes, sentido algum tipo de atividade, até o mês de maio do ano passado, 2022. Na verdade, o que vou contar é um sonho, mas não um sonho comum, pois se fosse, eu nem me daria o trabalho de mandar o relato, pois não acho que sonhos são coisas sobrenaturais, e sim algo normal, fisiológico, que todo mundo tem. Mas o que tive... No começo até achei que era somente um sonho, mas depois de tantas coincidências e algumas provas reais, posso dizer com certeza que minha experiência não foi somente um sonho. Vamos aos fatos. No mês de maio, logo no início, cheguei da faculdade muito cansada. Tinha tido um dia muito estressante, pesado. Eu estava realmente esgotada. Cheguei em casa, tomei um banho e fui logo para a cama. Nem jantei. Deitei, peguei logo no sono e então tive o seguinte sonho. Eu chegava na faculdade, como de costume, e me dirigia para a sala. Quando distraída, dava de cara com um rapaz muito lindo. Pedia desculpas, um pouco sem graça. Ele sorria somente, e então eu ia para a sala. E quando entrava, o rapaz estava sentado na primeira fila da sala, que era muito grande e estava lotada. Olhei para o rapaz pensando como ele era tão rápido. Entrei, me sentei, e fiquei o tempo todo olhando para ele. E ele, a todo momento, ficava olhando para trás, para mim. Então, durante o intervalo, estava sentada em um banco que fica no campus, quando o vejo vindo na minha direção. Estranhei, pois ele estava com outra roupa, e reparei que antes o brinco que ele usava na orelha tinha uma pedrinha vermelha. E agora a pedrinha era azul. Ele veio sempre sorrindo, se sentou perto de mim, começamos a conversar e vimos que tínhamos muito em comum. Depois daquele dia, nunca mais nos desgrudamos. Vou abrir um parêntese aqui para dizer que apesar dele estar na sala de enfermagem, ele me disse que não fazia enfermagem e sim nutrição. E que não estava na sala coisa nenhuma naquele dia. Como ele disse isso sorrindo, achei que ele estivesse brincando. Era só um detalhe também, que nem liguei. Então acordei e senti uma tristeza enorme. Não queria ter acordado. Na noite seguinte, sonhei de novo. Era como se o sonho continuasse de onde havia parado. Nesse sonho, estávamos namorando há alguns meses. Eu conhecia os pais dele, ele conhecia os meus. Estudávamos, trabalhávamos.
Eu tinha uma melhor amiga chamada Isabel. Então o tempo passava. Nos formávamos e nos casávamos. Íamos morar em uma casa linda, com um enorme jardim na frente. A casa era toda branca e ficava em uma rua muito bonita e tranquila. Aliás, tudo ali era muito bonito e tranquilo. As casas, os prédios, tanto os públicos quanto os particulares, seguiam um padrão. Assim ficava muito perfeito quando se olhava. As ruas ali eram limpas, claras. As pessoas eram felizes. Eu trabalhava em um hospital muito bonito e meu marido trabalhava em uma clínica. Éramos felizes e nos amávamos. Eu tinha uma vida ali. Tinha um cachorro de nome Todd. Minha melhor amiga ainda era Isabel, que trabalhava comigo. Ela também havia se casado com um rapaz muito bom. Nos fins de semana, nós 4 sempre saíamos ou ficávamos ou na casa dela ou na minha, pois nossos maridos também eram amigos. Eu sentia uma felicidade que não dá para explicar. Era como se a vida perfeita pudesse realmente existir. Então um dia eu saí para trabalhar e quando chegava na rua onde estava o hospital, não via nada. Tinha somente um enorme terreno vazio e reparei que as ruas, as casas, os prédios não eram mais tão bonitos assim. Parecia agora com as ruas, as casas e os prédios que temos aqui. Então eu pensava, como assim? Eu estava ali parada em frente ao terreno e pensava, ué, cadê o hospital? Então acordei repetindo isso. Cadê o hospital? A sensação do que tinha vivido era tão real que por um momento olhei para o outro lado da cama, achando que veria meu marido. Mas tinha sido tudo um sonho, infelizmente. Ainda estava me sentindo confusa. Era como se, de repente, eu não fosse mais eu. Não tinha sido só um sonho. Eu realmente vivi tudo aquilo. Eu namorei, casei, fui morar em uma casa linda, tinha amigos. Não foi um sonho. Ao total, vivi 7 anos naquela vida. E como assim agora, do nada, eu volto? O que eu vivi nesses 7 anos aqui? O que eu fiz ou o que eu não fiz? Levantei da cama chorando. Queria minha vida de volta. Não sei como, mas sabia que não tinha sido sonho. Eu realmente senti e vivi tudo aquilo. Chorei muito. E ainda chorando, fui tomar banho, pois nessa vida ainda estava na faculdade, morava com os meus pais em um apartamento e sequer tinha namorado. Sabe quando você acorda com a impressão que aquele corpo não é seu? Eu tinha essa impressão. Eu não era eu. Era como se tivesse trocado de corpo com aquela outra que era casada, formada e feliz. Fui para a faculdade muito triste. De repente, nada na minha vida fazia mais sentido. Cheguei na faculdade, me sentei e Mônica, minha melhor amiga no mundo real, veio e perguntou por que eu estava com aquela cara. Contei a ela do sonho, da vida que tive e de tudo que vivi em 7 anos, em apenas uma noite. Mônica me disse que foi apenas um sonho, mas ela não entendia que tinha sido mais que um sonho. Ela não entendia que isso não foi só um sonho,
Eu vivi realmente 7 anos em algum lugar. Não esperava que ninguém entendesse, afinal, nem eu mesma estava conseguindo entender. Bom, como disse, tudo isso aconteceu no mês de maio de 2022. Depois daquele mês, eu nunca mais fui a mesma. Era como se sempre me faltasse alguma coisa. Era como se aquela vida não fosse a minha e que o eu daqui estava lá e o de lá estava aqui. Pensava que como pode um sonho mudar tanta vida de alguém, a menos que não fosse sonho. O mês de maio passou, veio junho, julho e no meio de agosto, me lembro, era uma terça-feira. Cheguei na faculdade atrasada, como sempre, e já estressada, pois sabia que não pegaria um bom lugar, pois a sala estava sempre lotada. Quando entrei, quase caí para trás, quando vi meu marido do sonho sentado na primeira fileira, exatamente como no sonho. Ele me olhou de uma maneira estranha, como se me conhecesse. Fiquei desnorteada e fui para trás. Me sentei, fiquei olhando ele por trás e percebi que ele usava um brinco com uma pedrinha azul, como a do meu sonho, como meu marido usava no sonho. Na verdade, aquele era o meu marido, eu tenho certeza. Ele ficou o tempo todo olhando para trás, para mim. Reparei que ele estava sentado ao lado da Márcia, uma colega de classe que não tinha muita intimidade. Mônica chegou no meio da aula e se sentou ao meu lado. Lógico que eu, toda eufórica e emocionada, apontei para o rapaz e disse: "Olha ali, amiga, é ele, meu marido do sonho. Não falei para você que ele é real?" Então Mônica fez uma cara de espanto e disse: "Tá maluca, Carol? Esse é Fernando, marido da Márcia." "Como assim? Meu marido era casado com a Márcia, minha colega de classe? Não pode ser. Ele é meu marido. Até o mesmo brinco na orelha ele usa." Me senti sendo jogada em uma bacia de gelo. Ele ainda ficava olhando para trás para mim e naquele momento não sabia o que fazer nem como agir. Na hora do intervalo, eu estava sentada no mesmo banco do sonho e tremendo o vi se aproximar. Ele veio sorrindo, mas era um sorriso sem malícia, sabe? Então ele disse: "Bom dia, posso te fazer uma pergunta? Mas é sem maldade, tá? Por um acaso eu te conheço? É que sou meio ruim de guardar nomes ou fisionomias, mas eu tenho a sensação que já te vi em algum lugar." Olhei para ele com vontade de chorar. Queria dizer que sim. "Sim, você é meu marido. Nos conhecemos há 7 anos. Temos uma linda casa branca com um jardim. Temos um cachorro de nome Todd. Temos amigos, empregos, família. E somos muito felizes." Mas ao invés disso, disse apenas: "Acho que não." Então ele me olhou por alguns segundos, ainda confuso, e disse: Deve ter sido impressão. Muito prazer, meu nome é Fernando, sou marido da Márcia." Sorri tímida e me afastei. Fui para o banheiro chorar. Com o tempo, fiquei sabendo que Márcia e Fernando eram casados, tinham um cachorro que não sei o nome. Eles moravam em uma linda casa branca, em um bairro muito tranquilo. Eles eram felizes. Fernando não era da nossa classe. Na verdade, ele estava terminando medicina e de vez em quando ia assistir a aula com a esposa. E toda vez que ia, meu coração sangrava. Fiquei sabendo depois, pela própria Márcia, que Fernando tinha um irmão gêmeo idêntico.
Eles eram tão iguais que tinham que colocar brincos com pedrinhas diferentes para não serem confundidos, e que seu irmão havia morrido em um acidente de carro há 7 anos. Uma vez, minha amiga Mônica me disse uma coisa que nem sei por que não havia pensado. Ela me disse que o rapaz que eu esbarrei no corredor, no sonho, o que tinha o brinco vermelho, era na verdade o irmão morto de Fernando, e que de algum modo voltou por alguns segundos e me viu. Mas ainda assim, não explica o fato de eu ter me casado com o rapaz do brinco azul. Comecei a estudar sobre o universo paralelo, outras dimensões. Queria e quero entender o que foi tudo isso. Sei no meu íntimo que minha vida é aquela. Sinto que alguém roubou minha vida. Às vezes penso que ainda vou viver esse amor com Fernando, mas ao mesmo tempo sinto que ele ama sua esposa de verdade e que eles têm aqui a vida que eu tinha lá, mesmo não sabendo onde é lá. Às vezes eu penso que era para ter conhecido Felipe, o irmão morto de Fernando, e que éramos para ter vivido tudo aquilo juntos. Mas meu lado racional acha essa teoria infundada. Então, às vezes, penso que ainda vou viver tudo aquilo um dia. Ou então, que entrei em outra dimensão e vi uma outra eu que vivia tudo aquilo que eu vivi aqui. Ou que tudo aquilo foi uma outra vida, uma vida que tive no passado, apesar de não explicar os 7 anos na frente. Por mais que penso, não consigo explicar o que foi tudo aquilo. O que eu sei é que não foi sonho. Sonhos, por melhores que sejam, não mexem tanto com o psicológico. Eu vivi aquilo tudo. Realmente vivi. Não sei explicar se em outra dimensão ou em outra vida, se ainda vou viver ou não. Se alguém tem uma teoria, por favor, me ajude. Toda vez que vejo Márcia e Fernando juntos, vivendo uma vida que um dia foi minha, eu penso, será que por alguma razão troquei de corpo com Márcia? Mas logo descarto essa ideia. Sinto que o que vivi com Fernando foi, sim, em outra dimensão. Era outro ele, outra eu. Pois lá era tudo mais bonito, limpo, organizado. Não sei, talvez eu me forme e vá trabalhar em outro país e daqui a 7 anos eu esteja casada, morando em uma bela casa branca com um cachorro de nome Todd, trabalhando em um belo hospital, e nos fins de semana eu e meu marido saímos com os nossos melhores amigos para nos divertirmos. Ainda não consigo voltar para minha realidade. Sigo com saudades da minha vida que perdi. Tenho saudade dos meus sogros, dos meus amigos, do meu trabalho, do meu cachorro, da minha casa e principalmente do meu marido. Saudade do que tive e perdi. Mas também sigo com a esperança de um dia viver tudo isso. E mesmo achando que o que tive eu perdi e não vou viver mais, mesmo assim, procuro toda vez que me olho no espelho dizer para mim mesma: existe uma de você por aí, em algum universo, Carol, vivendo exatamente como você sonha viver. E talvez, quem sabe, ela não queira essa vida, e sim a sua. Então continue fazendo o que você faz toda noite. Continue pedindo para trocar com ela. Quem sabe um dia acontece. Quem sabe? Boa noite.
Beijos de luz. Tchau, noturnos.